Olá, neste clipe eu vou discorrer sobre o arranjo de William Gray para os arcanos maiores do tarô. Ele apresenta de uma forma muito lúcida uma maneira diferente de distribuir os arcanos maiores do tarô. Isto representa não exatamente uma reinterpretação, mas sim, acima de tudo, uma visão muito mais coerente do significado de suas lâminas. Mas, afinal, quem é William Gray? William Gray, acima de tudo, foi um ocultista inglês, contemporâneo e amigo de Robert Amberley e de Papus Geratenkossi. Como pesquisador e ocultista, estes três tinham em comum a busca da pureza ou das fontes da tradição ocidental. Tradição ocidental que, se em parte ela é conhecida por paganismo, ela tem um veio interior, um veio místico extremamente rico, que neste período de William Gray foi misturado através da sociedade teosófica principalmente, com outras fontes, fontes alheias àquilo que já existia na cultura europeia. São fontes hindus, são fontes árabes. O que principalmente William Gray procurou fazer foi restabelecer a pureza da tradição ocidental. Por isso mesmo, sua vida foi marcada por uma intensa atividade acadêmica que é expressa por uma bibliografia enorme. Ele partiu da cultura espiritual e das tradições basicamente europeias. Reinterpretou, desta forma, as correntes esotéricas de sua época, batendo de frente, inclusive, através de seus livros, com aquilo que vinha sendo veiculado através da Golden Dawn e as suas vertentes. Esses seus estudos resultaram numa extensa bibliografia de Cabala, acima de tudo, uma vez que ele considera a Cabala um conhecimento universal e não exclusivamente propriedade das doutrinas judaicas. Nos últimos anos da sua vida, como eu apontei no início deste nosso slide, ele criou a Fraternidade Sangreal juntamente com R.J. Stewart. Este é William Gray, um cara que pensou, refletiu, pesquisou e com isso pôde embasar a Cabala e outros conhecimentos dentro de um todo coerente e a partir das tradições europeias. E qual foi o ponto de partida de William Gray? Todas as tradições que ele visitou têm um ponto em comum, que é a divisão do universo em três planos, vamos chamar assim, em três planos espirituais, ou em três fases de formação ou criação do que veio a resultar no nosso mundo. Nós vamos encontrar isso na mitologia celta, Asatru, na cultura nórdica, mas também vamos encontrar isso nos mitos de Merlin, quando ele fala com Taliesin a respeito da criação do mundo. Curiosamente, esta mesma estrutura de universo cabe também na Cabala e é representado por este diagrama. De uma maneira objetiva, ele procurou representar da seguinte maneira: lá acima de todo mundo, todo o universo, num plano que é de fato universal, encontram-se as estrelas e é o mundo de onde emanam os outros mundos. A estrela Sol é aquela que é diretamente responsável pelo nosso sistema solar. Porém, entre este universo, que não é Deus, mas sim uma emanação divina, há um abismo que é considerado intransponível. Então, Deus não se permite ser visto. Há um plano na frente dele, um plano espiritual na frente dele, que é representado por esse mundo estelar ou mundo da emanação, como chamam os cabalistas.
O mundo solar, que é o mundo que nós diz respeito, é responsável pela formação de todo o nosso sistema. Quem faz esta mediação da luz solar é exatamente a Lua, e há um mundo lunar que está logo acima do nosso mundo, que é o mundo da ação, é o mundo dos elementos. O mundo lunar ainda é o mundo do astral. Vamos compreender então da seguinte maneira. Um mundo compreende o outro. É como se fossem esferas colocadas uma dentro da outra. Então a esfera maior é aquela do mundo estelar. Dentro desta esfera encontra-se o mundo solar. Dentro do mundo solar, o mundo lunar. E dentro do mundo lunar, a nossa terrinha, que é o mundo dos elementos, da combinação dos elementos, onde as coisas se materializam e, consequentemente, o mundo da intervenção ou o mundo da ação. Estas linhas horizontais, elas delimitam os perímetros, as fronteiras, as etapas da evolução. São portais, vamos dizer assim, são véus que existem entre os mundos. Aqui no caso, esses véus correspondem a portais, exatamente. Este eixo vertical chama-se Axis Mundi, eixo do mundo. Este diagrama, por incrível que pareça, também combina-se com a árvore da vida e corresponde ao pilar central. Também combina com as esferas de Ptolomeu, que é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais minuciosa e detalhada, mas são os mesmos princípios e na mesma ordem. Talvez a imagem que você tenha na sua cabeça, daquela bonequinha russa matrioska, é bem o que nós temos representado aqui. Um mundo colocado dentro de outro. E todas as cosmogonias encontradas, principalmente na Europa, refletem esta ideia de três mundos acima do nosso, que nos velam, e o nosso mundo, por final, aquele onde nós atuamos. A primeira providência de William Gray com relação às lâminas do tarô foi ignorar aqueles algarismos romanos e aquela ordem ali colocada. Porque, na prática, ela não tem nenhum sentido. Todo o significado que é construído a partir dos números dos arcanos maiores do tarô é forçado e foi forçado pela Golden Dawn. Quando você reflete sobre o significado original das lâminas, você pode distribuir a Lua, o Sol e a estrela ao longo do eixo do mundo. E se você observar as imagens do tarô de Waite, você vai constatar que o próprio Waite sabia que a distribuição empregada pela Golden Dawn, da qual ele mesmo fazia parte, aquela ordem de colocar o louco lá no alto da árvore da vida e simplesmente sair descendo a árvore da vida e distribuindo os arcanos maiores daquela maneira, estava absolutamente incorreta e que os arcanos maiores tinham uma outra distribuição. Compare. Observe atentamente estas três lâminas que são denominadas os três mundos. A carta da Lua, a posição do observador é adiante, à frente de duas colunas, que são as duas colunas da árvore da vida. O caminho que se descortina é, de fato, o Axis Mundi. E ele tem diante de si uma lua nova, representada exatamente pelo Sol e pela Lua. A carta seguinte é exatamente a carta do Sol, e há uma fronteira representada ali, onde está essa floreira de girassóis. Essa floreira de girassóis corresponde ao véu de Paroquet, que é o véu que separa o nosso mundo do mundo solar ou da estrela propriamente dita. É um mundo que não é facilmente acessível para nós, mortais ou seres espiritualizados. E por fim, a carta da estrela, ela olha de cima para baixo, derramando as bênçãos sobre o universo. Você não achou interessante esse arranjo? Não é mais fácil memorizar o que essas lâminas significam se elas estiverem organizadas desta maneira? Aí a gente acrescenta
os perímetros. Só que para efeito de diagrama, esses perímetros que William Gray chamou de rodas são colocadas desta maneira, cada uma correspondendo a um mundo, respectivamente ao mundo estelar, ao mundo solar e ao mundo lunar, com as correspondências em relação às lâminas. Note que o mundo lunar, que é o mundo das interações, corresponde à carta da fortuna. A carta da justiça corresponde exatamente a esse perímetro, ou a roda, do mundo solar. Repare que é uma carta extremamente central, o coração da carta da justiça fica exatamente no centro da lâmina e corresponde exatamente ao centro de todo este diagrama. E, por fim, a carta do julgamento, que liga os dois planos. Você consegue perceber os dois planos? O plano inferior ao plano terrestre é o plano onde estão as alminhas que estão se elevando, enquanto que acima a gente tem um anjo, que será que não é um emissário da carta da estrela? Perguntas. Veja como esse arranjo é legal. Veja o resultado final deste interessante diagrama com todos os arcanos maiores dispostos à direita, à esquerda, dentro dos perímetros, dentro das rodas. Note as suas posições. Veja aonde está o louco, que é o que começa a jornada. O mundo é a culminação dessa jornada, mas até aí tudo bem. A carta mais elevada pelo lado ascendente, que é o lado esquerdo, é a carta do eremita. Observe que o eremita é um arcano que é representado com uma pessoa de idade portando um cajado no alto de penhasco extremamente nevado. É o topo do topo do topo do topo. Agora, vamos aos opostos. Veja que o mago está oposto à sacerdotisa, nada mais justo. Note que a carruagem, que é absolutamente solar no Rider-Waite, e os enamorados, que também são absolutamente solares, enquanto que a carruagem é movimento, dinâmica, violência, ela é ativa. Os enamorados são passivos, são reflexivos, eles estão recebendo bênçãos, eles não estão atuando. Enquanto que o tema da carruagem é controle, poder, o tema dos enamorados é compartilhar. Note os opostos polares de torre e força. A torre é a destruição total da matéria. A força é o equilíbrio. E assim sucessivamente. Por mais que você acompanhe, há uma combinação. Na verdade, essas cartas estão até arranjadas em tríades, onde a primeira tríade corresponde a Lua, Sol, Estrela. Depois, a segunda tríade são os perímetros ou rodas, fortuna, justiça, julgamento. E a tríade seguinte, que é a tríade do aprender, é composta das lâminas louco, estou aberto para aprender, mago, o processo de aprendizagem, e a carruagem, que é o domínio da técnica, o controle. E assim, todas as 22 lâminas dos arcanos maiores, elas passam a estar organizadas de maneira extremamente inteligente, lúcida, o que facilita extremamente o aprendizado do tarô. Note que há um lado, que é o lado esquerdo desse diagrama, que é o lado do aprender, crescer, evoluir e até espiritualizar-se. E há um lado direito, que é o lado do materializar, uma vez que a carta do Hierofante corresponde ao máximo do domínio do conhecimento, é o eremita reencarnando, toda a sabedoria que o eremita porta naquele lampião, naquela lanterna, ela agora é distribuída, compartilhada através do Hierofante e vai descendo pelo lado direito desse diagrama. Tudo isso pode ser transportado, caso você deseje, para a árvore da vida, que é o diagrama básico da Cabala. E tudo isso está apresentado no curso de tarô. Seja a versão presencial ou a versão online, que inclusive está disponível
em meu site, você vai aprender desta forma, desta maneira lúcida, dessa maneira inteligente, e não da maneira dogmática e decorada a partir dos diagramas da Golden Dawn. Desta forma, o seu aprendizado tende a ser um aprendizado perene, porque você vai entender, você vai compreender os significados das lâminas do tarô a partir de uma experiência ou de um diagrama simples, óbvio, natural. E se você aprofundar o estudo desse diagrama, podendo até fazer correlações com o seu próprio corpo. Se você quiser mais informações a respeito dos cursos de tarô presencial e online, basta acessar o meu site, que é abracadabrazen.com.br.